Meus queridos, vamos hoje falar sobre um tema muito importante na palavra de Deus, chamado regeneração. E não há texto melhor na palavra que João capítulo 3. João capítulo 3, se você estiver com o seu smartphone, com a sua Bíblia, e não for na versão que nós usamos da igreja, que é a versão NVI, se você tiver pelo smartphone, você consegue mudar ali rapidinho, né? Se tiver com a Bíblia um pouco diferente da nossa, vai passar aqui atrás e você pode acompanhar conosco. João capítulo 3, nós vamos começar a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Oraremos. Pai, agradecemos ao Senhor, porque tenho certeza que os meus irmãos junto comigo adoraram ao Senhor com esses louvores, nesses momentos que nós tivemos. Obrigado porque a sua presença se faz no meio de nós. Então que nesse momento, Pai, se alguém porventura não conhece a Jesus nessa noite, que venha ter um encontro genuíno com Ele. E se porventura alguém que pensa ter um encontro com Jesus, mas nunca teve, que hoje seja o dia desse encontro. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque o Senhor nos colocou e escolheu esse momento para falar lá aos nossos corações. Obrigado porque o Teu Espírito nos motivou a estar aqui nessa noite. E que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos a ouvir a Tua voz e tomarmos uma decisão que vai mudar completamente as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero começar esse texto fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa salva ou não? Vou deixar um pouquinho você pensar. Você tem certeza da sua salvação ou não? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite. Muitas pessoas já foram batizadas nas águas. Não importa se é por imersão, por aspersão, importa que você tenha consciência do batismo que você tem. Mas o ato em si não salva. A gente sabe disso. Mas há muitas pessoas que são batizadas, mas nunca tiveram um encontro genuíno com Cristo. Pessoas que entraram nas águas, fizeram um curso de batismo, tiraram boas notas no curso de batismo, mas não foram pessoas regeneradas por Cristo. E a salvação precisa ser uma certeza no meu e no seu coração. Talvez quando fala de salvação, o seu coração já fica preocupado e fala: eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero te dizer que hoje Deus separou uma palavra para dar essa certeza para você através do seu evangelho. Você crê? Então vamos ouvir aquilo que Jesus explica para Nicodemos. É interessante que no versículo 1, João explica para nós quem é Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade, gente, entre os judeus. Ele era um fariseu, mas não era um fariseu qualquer. O que seria um fariseu qualquer? Seria um fariseu que trabalhava em algumas funções específicas de um fariseu, que muitas vezes era ensinar a lei para o povo, aplicar a lei junto com o povo, pregar muitas vezes, ensinar a própria Torá, a própria lei para o povo. Mas existiam os fariseus que viviam no sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio é um conselho de homens que decidiam questões muito sérias dentro da sociedade judaica, inclusive questões cultuais, de sacrifício, todas essas coisas. Então o sinédrio foi aonde Jesus foi levado. Lembra que Jesus foi para conversar com o sumo sacerdote? Então Nicodemos era parte desse sinédrio. Então Nicodemos era alguém muito influente na sociedade. E é por isso que alguns teólogos olham para esse texto. Olha só o versículo 2 comigo. Ele veio a Jesus à noite. Tem muita gente que diz que Nicodemos foi à noite porque ele não queria mostrar para a sociedade, ou que alguém visse alguém do sinédrio conversando com Jesus, que estava começando a dar alguns problemas para os fariseus. Se você lê o evangelho de Lucas e de Marcos, você vai ver embates muito sérios. Para mim, o mais sério deles é quando chamam Jesus de Beelzebu. Ali, para mim, é um negócio muito pesado que acontece. Então, esses fariseus começam a ter problemas com Jesus. Então, alguns teólogos entendem que Nicodemos foi à noite para evitar que alguém pudesse ver, ou para ser algo mais privado entre os dois. Mas também há uma outra interpretação que diz que Jesus estava bem atarefado. Jesus estava
começando o seu ministério, pregando o evangelho, trazendo curas. Então, geralmente o atendimento de Jesus no gabinete era um pouquinho até tarde, e o que sobrou do espaço do tempo de Jesus, Jesus deu a Nicodemos para essa conversa. Mas o que importa aqui, pastor? O que importa é que Jesus separou um momento na história de Nicodemos para ter uma conversa determinante na história desse homem, assim como nós essa noite. Não sei como você chegou aqui. Alguém te convidou? Você viu na internet? Você passou aqui em frente e falou: nossa, tem uma igreja aqui, é o que eu mais ouço. Nossa, tem uma igreja aqui. Vou vir visitar. E que bom que você veio. O importante é que hoje Jesus vai falar com você. Não importa como você chegou, importa o que vai acontecer a partir daquilo que vamos aprender nesta noite. Talvez você seja alguém que seja influente. Talvez você seja alguém na sociedade que você não queria ser muito visto em um culto, como Nicodemos. E Jesus te tocou profundamente nessa noite e você quase não veio no culto. Mas algo te tocou, te motivou e disse assim: vai sim. Irmão, não despreze esse momento. Deus tem algo para falar aos nossos corações através da sua palavra. E interessante que Jesus não tem meias conversas. Jesus não é uma pessoa que fica conversando muito, não. Jesus já vai direto ao ponto. E ele vai no âmago, ele vai no mais profundo de Nicodemos e começa a ensinar para nós no versículo 3, no 2. Vamos a partir do 2. Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos foi pegar um Uber aqui, né? Já entrou no Uber e a primeira conversa do Uber foi a seguinte: nossa, tá calor hoje, né? Aquele quebra-gelo quando você entra no carro, né? Ou quando você não conhece a pessoa, você fala: é o Flamengo, né? Flamengo, né, Diogo? Que aula hoje, né? Quando você não tem um assunto, Nicodemos já começa a quebrar o gelo com Jesus e ele reconhece de fato que Jesus era alguém enviado por Deus. Por que ele tem esse reconhecimento? Gente, quando Deus mandava um profeta ou alguém para falar em nome de Deus, o povo de Israel, Deus ensinou ao seu povo a olhar os sinais que acompanhavam a mensagem desse profeta. Então, por isso que os sacerdotes conhecem quem é vindo de Deus ou não, por causa dos sinais que acompanham a mensagem. O que está acontecendo aqui? Nicodemos reconhece que os sinais que Jesus está realizando, João, sinais tem a ver com milagres, que os milagres que Jesus está fazendo só pode vir da parte de Deus. Em Israel, quando o profeta, né, Hamilton, era colocado no crivo, se era falso ou não, era muito sério. Se não acontecesse aquilo que o profeta disse, o que poderia acontecer com o profeta? Ele seria apedrejado. Então Jesus pregava uma palavra, ele pregava algo de Deus e os sinais acompanhavam. Lembra do profeta Elias? Elias pregava e houveram sinais. Se você ler ali a história de Elias, você vai ver a botija da viúva, enfim, vários sinais que acompanharam o ministério de Elias. E Nicodemos reconhece em Jesus esse sinal e reconhece que Deus está com ele. Mas aí Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, vamos conversar daquilo que você veio aqui hoje ouvir? E olha só o versículo 3, em resposta, Jesus parece que ignora Nicodemos aqui, né? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É meio abrupta, né, a conversa. Nicodemos está dando uma conversa e Jesus já fala assim: Nicodemos, é o seguinte, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E gente, se tinha alguém que tinha aparência de religioso, era o fariseu. Os fariseus são conhecidos muitas vezes pelo seu zelo pela lei, ou seja, eles eram homens que estudavam profundamente as escrituras, mas eles tinham um defeito que Jesus fica no pé deles. Qual que é o mau defeito de um fariseu? Ele gostava de externar, de ser muito apreciado pela sua aparência religiosa, ao ponto de fariseus orarem em voz alta no meio do público. Jesus dá aquele exemplo do publicano e do fariseu, lembra? Que o fariseu batia no peito e falava: eu sim, e o publicano diz: eu não. Então os fariseus, eles eram conhecidos até por ter cara de quem jejua. Eu nunca vi isso na minha vida ministerial, gente. Eu nunca vi cara de gente que jejua. Mas deve ser um negócio, não sei, né, amigo? Não sei nem chegar a um tipo de face como essa. Mas Jesus vai lá e condena, porque eles estavam gostando muito mais dos atos externos da religião do que os atos internos. O que isso tem a ver? Para ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. O que isso tem a ver? Você pode ter aparência de crente, você pode ter cabelo de crente, você pode ter terno de crente, você pode usar artifícios que um crente usa e ir para o inferno e nunca ter visto o reino de Deus.
É por isso que essa palavra de Jesus para Nicodemos é muito profunda. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está jogando Nicodemos no chão, dizendo: Nicodemos, você não pode fazer nada para merecer a salvação. Você não pode fazer absolutamente nada para chegar a ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E o próprio Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo aqui é muito confuso para nós. Mas se a gente for no grego, a gente vai entender que é nascer do alto. Se você não nascer do alto, se você não tiver uma nova criação sobre você, você jamais vai ver o reino de Deus. Você pode andar de joelhos de Maringá a Londrina, você pode andar de joelhos de Maringá a Floresta. Irmão, você, irmã, não vai ser salva por coisas externas. Salvação é uma obra somente de Deus. E hoje eu quero falar desse amor de Deus por nós, esse amor regenerador. Talvez você seja crente há mais de 20 anos, toca na igreja, canta na igreja, dá aula no ministério infantil e nunca ter tido um novo nascimento. Isso é muito sério. Isso é muito sério para a igreja de hoje. Uma igreja que gosta de aparências, uma igreja que gosta de estar em evidências, onde as pessoas parecem que demonstram salvação. As pessoas que demonstram ser salvas dentro da igreja são as pessoas que a gente olha e fala: é impossível essa pessoa pecar. Não quer dizer que santidade não tem a ver com aparência, tem a ver com essência. Santidade é o que tem dentro de nós. Regeneração é saber se você ou eu nascemos de novo ou não. Tem gente que chora ouvindo louvor e não é salvo. Tem gente que vai para retiro e acha que foi alguém que impôs as mãos e diz: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E acha que está salvo. E nunca nasceu de novo. E Jesus vai dar uma explicação muito categórica de como o amor de Deus chega a nós, pecadores. Olha só o versículo 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos quer porque quer um mérito. Ele quer o mérito. Ele quer fazer o quê? Eu consigo alcançar a salvação a partir daquilo que eu enxergo. O que isso tem a ver? Nicodemos queria pensar racionalmente a salvação e dizer: Jesus, dentro da sua hipótese, quer dizer que eu teria que, já velho, entrar no ventre da... Isso seria impossível. O que isso quer dizer? Nicodemos quer a salvação pelas obras. Ele quer realizar um ato de salvação. Ele quer realizar, tomar a iniciativa da salvação. Ele quer dizer: eu quero fazer o que precisa ser feito para eu entrar no reino de Deus. E Deus vai olhar para Nicodemos e dizer: você não pode fazer nada. Quem pode alguma coisa aqui sou eu. O fariseu está no chão. Ele está em lona, ele tomou um cruzado, que o juiz olhou e falou: nocaute. Irmãos, irmãs, o ser humano pós-moderno, o que seria pós-moderno? Eu não digo que seja apenas pós-moderno, tá? A modernidade nos levou a esse tipo de pensamento. Hoje o ser humano ele é racional, isso é bom. Mas racionalizar o evangelho de uma forma de querer entender o tamanho do amor de Deus de forma racional, a salvação não pode ser racional. Como assim, pastor? O fato de você entender a teologia da salvação não te faz salvo. Você pode pegar um Enem aqui da nossa igreja e fazer o Enem, gabaritar a salvação e falar: sou salvo. E Jesus falar: você sabe racionalmente o que é salvação, mas você nunca nasceu de novo. O ser humano pós-moderno, ele gosta de merecer. E hoje nós temos as milhas no cartão para isso. A sociedade hoje gosta de merecer. Atinja tantos pontos e ganhe este benefício. Nós estamos muitas vezes e podemos cair no erro de achar que nós podemos somar pontos com Deus e dizer: Senhor, eu quero ser salvo porque eu tenho 150 milhas no meu cartão. Ou seja, Senhor, eu tenho 150 galardões no meu cartão, então eu tenho acesso ao reino de Deus. Aí você vai lá, aproxima o seu cartão celestial de obras, e o que acontece? Final de mês, agora é começo de mês, né? Ué, negado, você tem que correr rapidinho, mudar a opção ali. Você não vai entrar no reino de Deus porque você não tem a credencial correta. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, meu filho, para de querer merecer, para de querer entender a salvação como um ato humano. E a resposta de Jesus agora é a resposta para nós nessa noite. Se você tem dúvida da sua salvação, olha o que Jesus vai responder no versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus
se não nascer da água e do Espírito. Sandro, vamos lá em Ezequiel, aí está em Eze, capítulo 36, versículo 25. Capítulo 36 de Ezequiel, a partir do versículo 25 em diante. Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25. Está Eze. Olha só como que Deus mostra na sua palavra aquilo que Jesus está dizendo para Nicodemos. É a partir do versículo 25, por favor. Isso. Vamos lá comigo, irmãos. Aspergirei a água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus ensinos, ou os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: você pode ser do povo de Deus, você pode ser da nação que foi liberta, pode. Você pode ser aquele fariseu que é reconhecido dentro do sinédrio, pode. O reino de Deus não tem a ver com uma obra humana, mas com uma obra puramente de Deus. A vida nova só é possível em Deus. Eu vou passear um pouco na Bíblia, então se alguém puder ajudar o Sandro comigo, que eu vou passear bastante, porque a resposta de Jesus é uma resposta muito categórica. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 6. Jesus vai dizer para Nicodemos, olha só, digo-lhe, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vimos Ezequiel, agora vamos em Tito, capítulo 3, versículo de 4 a 6. Tito, capítulo 3, versículo de 4 a 6. Diz assim: contudo, olha só, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nascer da água e do Espírito não tem a ver com o batismo nas águas. O batismo, ele é uma consequência da salvação. Ele é uma consequência de alguém ser salvo, e não um meio, ou seja, e não eu entrar nas águas, eu vou ser salvo. A confissão pública de fé, que é o batismo, é uma demonstração pública de que sou salvo, regenerado por Cristo Jesus, e agora tomei a decisão de morrer para o mundo e viver para Deus. Mas essa decisão é muito mais uma decisão simbólica, uma ordenança, um princípio de Jesus dizendo: se você sabe e tem a certeza no seu coração que você é uma nova criatura, o batistério está aberto para vocês. Essa é a realidade. O problema é que a gente aprende errado a vida inteira. O problema é que a gente acha que batismo salva. O problema é que a gente acha que alguém pode estender a mão sobre a nossa vida e falar: você está salvo em Cristo Jesus. Homem, mulher, nenhum ser humano pode ser nesse nível de decretar a salvação para alguém. Somente o próprio Jesus pode dar o seu Espírito. E água aqui tem a ver com purificação. É isso que Deus está falando a Ezequiel. A água purifica. Purifica do quê, pastor? Irmão, nós somos caídos, nós somos pecadores. Há uma inclinação pecaminosa dentro de mim e de você. E você quer saber se você tem essa inclinação ou não? Quem dirige? Quando alguém te fecha, sem dar seta, 6 horas da tarde, alguém te fecha, mas te fecha bonito, sai lá da terceira faixa e quer ir para a primeira. Rodrigão, 6 horas da tarde, rotatória ali dos bons samaritanos, o bonitão vai, bum. Qual que é a nossa inclinação? Espero que seja só buzinar. Alguém pisa no nosso pé, alguém fala uma palavra que a gente não gostou. Qual que é a nossa primeira inclinação? Tem algo de errado dentro de nós. Tem algo de errado dentro de nós, nos nossos relacionamentos. Nós não gostamos de receber das pessoas, e devemos receber das pessoas coisas boas, mas quando aquela pessoa ofende a gente, o que acontece? Qual que é a nossa primeira inclinação? Eu vou falar para todo mundo que ele falou assim comigo. Eu não preciso explicar para o ser humano pecador que ele é pecador. Ele sabe que tem algo de errado dentro dele, que precisa de salvação agora. Você sabe das suas tentações, você sabe das suas lutas, você sabe daquilo que precisa nascer de novo no teu coração. Só que a gente tem que parar de pensar que a gente vai conquistar isso por força própria e começar a clamar a Jesus o amor regenerador que Ele tem por nós. Nós precisamos começar a pedir a Deus: Senhor, muda a minha inclinação. Você pode ser uma pessoa que canta todo domingo na igreja, você pode ser uma pessoa que está todo dia na recepção, você pode ser uma pessoa que todo mundo olhe para você e diga: você é cristão.
E dentro de você, você amar os aplausos. Você amar alguém dizendo: que bom que você faz isso como faz. Tem muitos pastores que adoram ver a plateia aplaudindo um bom sermão. Falo isso porque eu estou falando da música, todo mundo da igreja, menos aqui principalmente, meus irmãos. Queridos, você pode fazer tudo o que faz somente para ser reconhecido diante das pessoas. E a sua diferença para um fariseu que você tanto bate, você nunca seria como esse fariseu. É só uma questão de tempo. É só uma questão de você vestir vestes bonitas como Ernesto está hoje, ou você vestir uma veste sacerdotal. Tem sacerdotes que usam, tem fariseus que usam terno, e algumas mulheres que usam saia, não nada contra saia, nada contra roupas, mas muitas mulheres que estão com uma saia abaixo do joelho e por dentro não há salvação. Tem muita mulher que está homens que estão tatuados, não apoiam, não incriminem, mas que já estão com a sua passagem garantida no reino de Deus, porque nasceu de novo. Estão entendendo? É disso que Jesus está falando. Irmãos, ainda bem, não estou incentivando a nenhuma das áreas, estamos colocando aparências. Tem muitos homens de terno fazendo coisas no oculto que demonstram que nunca nasceram de novo. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: a única purificação que pode acontecer na tua vida, meu amigo, a única coisa que pode acontecer na tua vida é você nascer da água e do Espírito, ou seja, você ser uma nova criatura. E nós aprendemos em Gálatas que o Espírito Santo, se há uma purificação de Deus, porque não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, um dos simbolismos do Espírito Santo é a água. Então, a obra, isso aqui tem a ver com um ato de salvação. Como assim, pastor? Está ficando muito complexo. Irmãos, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando há um toque do Espírito Santo na sua vida que te convence do pecado, naquele momento que você tem o toque do Espírito, e há um convencimento real do Espírito Santo sobre a sua vida, neste mesmo momento que o Espírito Santo habita em você, você recebe o ato da salvação, o ato da regeneração. A regeneração não é um processo. Com o tempo eu vou mudando. Sim, irmão, com o tempo a natureza morta vai morrendo. Mas a regeneração tem a ver com nascer de novo. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A partir de Gênesis 3, o quê? Você e eu morremos. Você e eu morremos e não há jeito para morto. Humanamente não há jeito para morto. Ou você entende essa doutrina da salvação, ou você vai viver uma ilusão esquizofrênica da Escritura. Salvação é um ato de Deus para o ser humano que está morto. Esse pensamento pós-moderno que fica pensando: eu quero merecer, eu quero aceitar a salvação, eu posso dizer para o Criador, como a gente cantou, que morreu na cruz por mim, que mostrou o seu amor por mim, eu quero dizer para esse grande Deus que se entregou, o Criador de todas as coisas, que eu posso ou não escolher nascer de novo. Ser humano, como eu e você, pecadores, nessa noite, ou a gente reconhece que é impossível para nós o novo nascimento, ou a gente vai continuar vivendo uma mentira. Deus nos ama. É por isso que esse texto eu vou dividir ele em 3 sermões. Primeiro, hoje, até o versículo 6, que nós aprendemos sobre o amor regenerador de Deus. Pastor, eu estou entrando em sérias crises nesse momento, porque eu estou percebendo, o Espírito Santo está me convencendo que eu não sou uma pessoa regenerada. Pastor, esse sermão de hoje está me fazendo pensar se eu sou salvo ou não, e eu estou ficando muito preocupada com isso, porque eu sei que eu não durmo à noite dependendo do que eu aprendo domingo. Quero te dizer uma coisa, do fundo do coração de Deus, escrito na sua Escritura, João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus regenerador está disponível para você, que está sendo tocado pelo Espírito Santo a tomar essa nova vida que Deus está te chamando nessa noite. A esperança é que Deus é amor. A esperança é que o amor de Deus é regenerador. E meus irmãos, não entenda errado a regeneração. Não entenda errado. Eu quero, assim, imaginar algumas perguntas que estão na sua cabeça e eu fui escrevendo aqui, por isso que eu vou ler. Você pode ter dito: pastor, no meu batismo eu fiz uma profissão pública de fé e disse que me arrependia dos meus pecados. Andriel e dupla aí, obrigado para o Andriel por estar servindo aí na mesa junto com o Sandro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Jamais eu daria essas respostas se não fosse pela Escritura, irmãos.
1 Pedro capítulo 3, versículo 21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo. O que ele está falando aqui? Do batismo nas águas, irmão. Você entrou com o pezinho sujo, né, um pouquinho esbarrou em algum lugar antes de entrar no batistério. Essa é a limpeza do batismo que Pedro está falando aqui. O fato de você entrar nas águas. Mas olha só o segundo momento. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. A água só limpa a sujeira da carne, do corpo humano. Banho ali no batismo, se você for batista, né? É por imersão, então você vai entrar na água e vai sair. Mais um argumento dos batistas aqui, 2-0, porque realmente é por imersão para limpeza, né? Jogou e subiu. Mas tirando as brincadeiras, irmãos, a água no batismo não é mística, não precisa ser do Jordão, não precisa ser de Jerusalém. O fato de você ir para Israel e se batizar lá não quer dizer se você é salvo ou não. Tem essas heresias hoje em dia, que o batismo verdadeiro é só o batismo no Rio, é só o batismo, não no Rio de Janeiro, mas no Rio mesmo. Ou se você for em Israel e batizar nas águas do próprio Israel ali. Irmãos, isso é uma heresia. Não faz. O batismo é uma ordenança para aqueles que são salvos, como a gente aprendeu. Ou seja, é uma obediência para aqueles que têm a certeza da nova criatura. A regeneração não é uma forma moral de vida. A regeneração não é como uma dieta que você faz para emagrecer. A dieta espiritual seria uma pessoa que quer viver a vida com Deus com seus próprios meios. Ah, pastor, se eu roubo, eu não roubo mais. Beleza, irmão, diante do Estado, isso está certo. Não é só das Escrituras, está sendo criminoso se você rouba. Pastor, se eu falo mal dos outros, eu deixei de falar. Amém, irmão. Isso é uma característica de uma pessoa saudável. Pastor, eu larguei a fofoquinha de lado. Pastor, eu larguei a gula de lado. Pastor, eu larguei a vaidade de lado. Você pode ter uma reforma exterior, gente. É possível? Claro que é. Claro que é. Você hoje tem até como implantar cabelo, né? Tem tudo, tem como você mudar tudo hoje em dia. Eu conheço gente que tinha sobrepeso e hoje está super saudável. Mais que eu ainda, Jesus. Que reforma de vida. É possível a todo ser humano. O ser humano é uma máquina incrível. Ele é adaptável. O ser humano, ele se adapta a várias realidades. E até aqui, Deus nos criou assim, amém. Agora, o novo nascimento. Você pode andar numa linha moral, emagrecer, fazer todas as características morais e nunca nascer de novo. Irmãos, quem muda a nossa essência ruim dentro de nós é somente o próprio Deus. O novo nascimento é uma mudança de inclinação, de intenção. É possível, irmão, se você tem pensamentos pecaminosos, Deus mudar isso dentro de você. É possível se você tem uma tendência que desagrada as Escrituras. Sabe por quê? Porque aquele que nasce da água é purificado e aquele que nasce do Espírito, o Espírito Santo, quando habita dentro do ser humano, não é para ele ficar girando, não é para ele ficar rodando no chão, não é para ele ficar se emocionando, mas o Espírito Santo de Deus tem várias funções, dentre elas nos ensinar a obedecer toda a lei de Deus. O que o pecado nos fazia desobedecer, o Espírito Santo nos ensina a obedecer a Deus. Ou seja, se você nessa noite está admitindo que não tem jeito para você, eu quero falar que o princípio está correto. Mas há uma conclusão para esse princípio. Não há esperança para mim. Não há esperança para você, humanamente falando. Mas o amor do Deus que amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós é o amor regenerador de Deus que pode mudar essa pessoa que você tenta mudar há anos dentro de você. Meu irmão, para de achar que você vai conseguir mudar dentro de você aquilo que você sabe que não vai. A psicologia muda comportamento? Muda. O comportamental está aí para mostrar que é possível. A psicologia muda tendências? Muda. Mas a psicologia nunca vai chegar aonde um novo nascimento pode gerar dentro de nós. Porque por mais que você mude o comportamento, por dentro de você, você pode estar sedento pelo pecado. Você pode estar na igreja aqui pensando e do nada vem na sua inclinação do mal na cabeça te dando pecados. Eu quero dizer que há esperança para nós. E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que isso tem a ver? Eu preciso ter fé nesse amor de Deus que regenera dentro de mim. Eu preciso ter fé que Deus vai fazer, e Ele já fez essa obra dentro de mim, de eu ser uma nova criatura. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, ter fé nesse amor. Primeiro, ter fé nesse amor de Deus regenerador. Segundo, Gálatas 6, versículo 15.
De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. O que isso tem a ver? Não importa aqui para Paulo se você é judeu, se você tem a circuncisão, se você não tem. O que importa é se você nasceu da água ou do Espírito, se você nasceu de Deus, se você nasceu de novo, se Deus te salvou. Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos juntos, irmãos, ver o caminho que as Escrituras nos dá para esse novo nascimento. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. O que isso significa? Que o seu Espírito Santo vai nos colocar em lugares que nós vamos praticar tudo aquilo que Deus pede de nós na sua palavra. Ou seja, o Espírito Santo vai mudar a tua vida e você vai obedecer a Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós. Não tem a ver com um novo hábito. Efésios capítulo 4, versículo 22. E é preciso tomar uma decisão. Efésios hoje está bem alto, é muito bom esse livro. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Você quer acabar com esse desejo que está matando você por dentro? Essa inclinação pecaminosa que não te faz andar em santidade? Pede a Deus salvação desse velho homem, que isso acabe hoje. E como acaba isso? Isso acaba quando você recebe o Espírito Santo na tua vida. Pastor, quer dizer que eu nunca mais vou ter pensamentos pecaminosos? Claro que não. Mas dentro de você estarão duas maneiras de viver. Porque Paulo está falando para a gente se despir. Ou seja, é preciso ter uma escolha. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos dá uma escolha. Olha, isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Você sabe disso. E não é uma culpa da consciência. É um convencimento. Se você vai para o pecado, é porque você sabe que é pecado, porque você sabe do que pode acontecer, e você sabe que isso não agrada a Deus. Convencimento tem a ver com isso. Saber que é convencido, que é errado, mas a criancinha quer enfiar na tomada o negócio que não pode. Fala, meu filho, não coloca na tomada que você vai tomar um choque. A criança vai lá, você olha para lá para ver a televisão, e a criança, meu filho, de novo. Quantas vezes? Sim, nós somos assim. Mas quando habita o Espírito Santo dentro de nós, você começa a entender o que é eletricidade. Você começa a entender que se você colocar ali, você vai tomar um baita de um choque. Você começa a entender que se você viver uma vida desregrada em vários sentidos, daqui 10 anos você vai ter uma grande consequência na sua saúde. Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, a lei, vamos em Gálatas, em lei. Para que a lei serviu? A lei serviu como tutor. Pega uma criança e fala assim, olha, eu vou te ensinar o que pode e o que não pode. Um dia você vai aprender que o que é eletricidade, o que é carros na rua, o que são leis de trânsito, mas por agora, meu filho, entenda uma coisa, você não pode atravessar a rua sem olhar para os dois lados. E você só pode atravessar com a mamãe, com o papai ou com algum adulto junto com você. A lei servia para isso. Isso pode, isso não pode. Quando Deus traz o seu Espírito Santo, isso não sou eu que estou inventando, isso é Gálatas. O Espírito Santo de Deus, quando ele entra no ser humano, ele dá uma consciência no ser humano que fala assim, eu sei que é pecado, eu sei que é errado, eu estou convencido que é errado. Então, quando o Espírito Santo habitar dentro de você na nova vida em Cristo Jesus, não tem a ver com você ser perfeito, no sentido de que você nunca vai ser tentado. Mas quando você for tentado, o próprio Deus colocará um subterfúgio. Deus vai dar uma saída para a sua tentação. Ou seja, o Espírito Santo te faz vencer sobre o pecado. Isso tem a ver com o velho homem. Isso tem a ver com o homem sem o Espírito Santo. Mas aqueles que são salvos pelo Espírito Santo têm uma nova maneira de viver. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O que isso significa? Pode deixar esse versículo aí. E se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Como que eu aprendo a viver a nova vida em Cristo Jesus? Como que eu aprendo a viver em obediência a Deus? A sua palavra.